Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo à igreja de Corintos. Segunda carta de Paulo à igreja de Corintos, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Amém. Até aqui. Gostaria que você fizesse a sua oração, peça ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Já temos sido abençoados, parabéns aí os louvores, esse hino que foi cantado, tanto o primeiro hino maravilhoso que Se as Águas, né, que as crianças cantaram também ajudando, aquele hino que o irmão Eusébio cantou, quando eu fui pregar em Poços de Caldas, lá para o pastor Nadir, tinha uma irmã que cantou esse hino, mas a igreja inteira chorou. O valor de uma alma, porque nós temos que pensar nisso, irmãos, em almas. Essa é a missão do servo de Deus, do cristão. E esse outro hino também, que a Thalita e o Eduardo cantou, é muito maravilhoso. Eu tenho, na hora de dormir, eu ponho esse hino para ouvir essa mensagem cantada. Então, muito tem me alimentado, me fortalecido. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pelo louvor, pela dedicação. Obrigado mesmo. Amém, irmãos? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que foram apresentados a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela homenagem que os Teus filhos fizeram aos pastores. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado. Muito obrigado, Senhor, por estar preparando homens e mulheres para fazerem a Tua obra, porque este é a maior missão na vida de um homem, maior do que ser presidente de uma república, maior do que ser um representante popular nas assembleias. Ó Senhor, Pai Santo, muito obrigado pela missão que o Senhor colocou em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir essa missão, porque de nós mesmos, Senhor, nada podemos fazer, mas, Senhor, com a bênção da Tua presença, do Teu Espírito, assim como diz o Teu servo, pastor Paulo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então fortaleça os pastores, fortaleça a Tua igreja, fortaleça, Senhor, e que possamos ser, meu Deus, ganhadores de almas. Ó Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para conduzir o Teu rebanho, nos dê sabedoria e graça para conduzir a Tua igreja. Encha-nos do Espírito Santo, encha os pastores, abençoe todos os pastores, Senhor, verdadeiros
verdadeiros servos fiéis, temente a Ti, que esses homens sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo para cumprir a sua missão, seja em todos os continentes da terra, que estes servos, Senhor, possam ser cheios da graça, da sabedoria, para conduzir o Teu povo, Senhor, e apresentá-lo a Ti, Senhor, naquele dia. Coloque a Tua mão sobre os pastores, ensina-nos, ó Deus, a andar na Tua presença, ensina-nos a caminhar e nos abençoe nesta manhã. Eu Te peço, Pai, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. Alguém aceita a água? Muito bem. Se os irmãos quiserem deixar sua Bíblia aberta, hoje nós vamos, aproveitando esse momento de lembrança no dia do pastor, eu gostaria de falar sobre um pastor zeloso. Nesta segunda carta, nesse texto que nós lemos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está lutando com muitos problemas na igreja de Corinto. E ele está enfrentando aqui acusações contra o seu próprio ministério. Ele está enfrentando aqui falsos apóstolos que haviam infiltrado no rebanho e estavam rebaixando o ensino da palavra. E derrubando tudo o que o apóstolo Paulo havia construído e, dentre outras coisas, colocando em dúvida o seu apostolado. Aí você me pergunta, foi Paulo que abriu a igreja de Corinto? Foi. Quando nós começamos uma obra, que levamos a palavra pela primeira vez a uma pessoa, ela acaba tendo um carinho especial com aquele pastor, com aquele missionário, com aquele evangelista, com aquele homem de Deus. A pessoa tem um carinho. Eu me lembro quando eu fui para Ubá, abri a primeira igreja nossa, lá em Ubá. Nós dormíamos no chão, que não tinha cama, não tinha nada. E a gente estava lá chorando, deitado no chão, e eu falava com Deus assim: Deus, se o Senhor não fizer nada aqui, eu não quero voltar, eu quero seguir em frente. Eu dormia no chão, forrava um jornal, forrava papel no chão e dormia. Ganhei um fogareiro do meu pai, um fogareiro de metal, a querosene, que vivia mais entupido do que quando o arroz estava saindo, que a gente fazia a própria comida. Quando tinha condições de comprar, às vezes, um tomate para comer com arroz. E aí, irmãos, quando Deus começou a fazer milagres naquela cidade, a obra praticamente ela começou na praça, porque os dias que eu fiquei no salão alugado, nós não podemos continuar, porque não tinha recurso para pagar. Então nós fomos para a praça, mês de setembro, época de chuva. Aí Deus começou a fazer milagres ali na praça. Aí conseguimos um auditório, e ali começou a chegar gente curada, liberta. E aí, irmãos, aquilo que começou, que a gente fazia muito jejum forçado. Você sabe o que é jejum forçado? É quando não tinha nada para comer. Vamos fazer jejum. Então começou a vir coisas.
pessoas faziam matava frango caipira, limpava para a gente, mandava lá para casa. Era nas visitas do sábado, cada um trazia uma coisa, era queijo, era doce, era isso. Por fim, a gente não estava dando conta de comer as coisas que vinham, porque nós estávamos levando para as pessoas, era a primeira vez que eles estavam tendo contato com o Evangelho. Então tinha um carinho muito especial com os pastores, com os homens de Deus, com os missionários. Então aqui nós estamos vendo que Paulo, ele escreve para a igreja que ele havia fundado, a igreja que recebeu dele a primeira palavra, que recebeu dele a mensagem do Evangelho. Então o povo tinha um carinho especial com Paulo. Mas por que Paulo estava enfrentando problemas na igreja de Corintos? Por que o seu ministério estava sendo, o seu apostolado estava sendo colocado em dúvidas? Por que estavam desmanchando aquilo que ele construiu? Por que estavam rebaixando o Evangelho? Por causa dos infiltrados. Olha que coisa impressionante. Por causa dos infiltrados. Aqueles que se diziam apóstolos, se infiltraram na igreja de Corintos e começou a colocar no chão tudo que Paulo havia ensinado. Teve uma carta que Paulo disse assim: olha, eu temo que quando eu sair daqui, muitos vão chegar e desfazer tudo o que eu fiz para vocês. Ele fala numa das suas cartas. Então, irmãos, Paulo estava mostrando aqui nesse texto que nós lemos, o zelo que ele tinha como pastor. Às vezes o zelo pode não agradar muita gente. Às vezes ser zeloso com uma coisa, o que é ser zeloso ou ter o zelo? É o cuidado, é preocupação com algo ou com alguém. No caso aqui, Paulo estava preocupado com a igreja de Corintos. E foi uma igreja que mais usou os dons espirituais. É uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Uma igreja que tinha profeta. Uma igreja que tinha pastor. Uma igreja que era ensinada. Mas Paulo estava enfrentando aqui esses problemas. Então ele ele começa a falar na sua carta sobre o zelo, o cuidado, a preocupação que ele estava tendo com a igreja. E a palavra de Deus mostra que ele fala assim, olha, ele fala sobre o zelo de Deus. No primeiro versículo aqui. Aliás, segundo versículo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Agora, vamos ver o que Jesus fez quando ele chega em Jerusalém e entra no templo. E o que Jesus vê no templo? O templo havia sido transformado numa feira livre, numa feira onde se vendia de tudo no templo. Será que isto não parece coincidência nos dias de hoje? Eu estava vendo, meu filho estava vendo uma reportagem, ele começou a ver sinuca, mesa de sinuca, pessoas jogando sinuca, umas 6 mesas de sinuca. Ele falou, vou ver onde que está isso. E quando alguém pega o celular e começa a filmar as pessoas jogando, pessoas dançando, e aquela dança de colocar a mão no joelho e até no chão. Aí a pessoa pega o celular e começa a filmar. E quando a pessoa sai lá no passeio, o celular, a câmera pega o rótulo daquele lugar. Era uma igreja, não vou dizer o nome, mas era uma igreja.
Quando Jesus entra no templo em Jerusalém, ele encontra uma casa de câmbio. Casa de câmbio é onde se encontra, se troca moedas, se vende moedas. Então ali tinha uma casa de câmbio, ali tinha um lugar onde se vendia sacrifícios. As pessoas perderam o temor de Deus, ao invés de pegar o seu próprio sacrifício e apresentar a Deus, ele falava assim: filho, vai lá no templo e compra uma ovelha e entrega lá para o sacerdote para ele sacrificar. As pessoas perderam o temor de Deus. Aí Jesus, quando entra no templo, ele vê aquilo e Jesus pega um chicote de azarrogue de cordéis e ele estala esse chicote no chão para chamar a atenção. É igual alguém que está na feira vendendo a banana, vendendo caldo de cana, vendendo pastel. Ele precisa gritar porque ele não tem microfone, então ele grita disputando lá a venda do produto. Aí Jesus estala o chicote no chão. Jesus não agrediu ninguém, Jesus não agrediu os animais que estavam ali à venda, Jesus não xingou ninguém. Ele falou: vocês estão fazendo da casa de meu pai salteadores, ladrões, depósito, covil de ladrões e salteadores. Aí Jesus foi dando chicotada no chão e expulsando todo mundo: saia daqui. E quando chega nos animais, ele: tirem esses daqui. Jesus tomou mesa, Jesus tomou cadeira. Os discípulos devem ter ficado com o olho desse tamanho, porque nunca viram Jesus nervoso, nunca viram Jesus bravo, porque ele era o homem mais manso que existia. Mas quando se trata da casa de Deus, quando se trata do reino de Deus, é preciso ter zelo. Quando os discípulos viram aquilo, os discípulos lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2,17 e Salmo 69,9. Foi essa lembrança do Salmo 69 que estava registrada, essa profecia na vida de Jesus. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo, o cuidado, a preocupação da tua casa me devorou. Está dando para você entender, irmãos? Pois o Salmo 69, verso 9: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então Paulo está falando aqui: eu me preocupo com vocês, com o zelo de Deus. Nós colocamos aqui pelo menos três características que definem um pastor zeloso. E eu quero compartilhar com os irmãos. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar no horário. Vou acelerar aqui. Primeira característica de um pastor zeloso. Um pastor zeloso deixa eu separar aqui. Um pastor zeloso, ele é um pastor de convicções definidas. É o que mais está faltando hoje. Convicção, certeza, firmeza inabalável. Definido. O que é definido? Algo que foi estabelecido, determinado, delimitado, com precisão. Então, por que Paulo era um homem de convicção definida? Porque ele não foi chamado para ser apóstolo pelos títulos que ele tinha de pessoas que faziam parte do Sinédrio. Ele não foi chamado para ser apóstolo porque falava 5 idiomas e Deus precisava dele para falar com os europeus, para falar com os italianos, para falar com
todas as pessoas da Europa, Ásia e tudo mais, porque Paulo falava 5 idiomas. Ele não foi tornado apóstolo por causa dos seus idiomas que ele possuía, ou da sua posição na sociedade, ou por ser cidadão romano. Mas Paulo foi chamado. Paulo tinha essa convicção definida, primeiro porque ele teve um encontro real com Jesus. Hoje se dá credencial para uma pessoa que nem teve a experiência, nem conhece Deus. E é por isso que nós estamos vendo a situação do Brasil e do mundo hoje, porque as pessoas dão credencial para qualquer pessoa, desde que ele fala um glória a Deus, um aleluia, ele estude alguma coisa, ele fala de Jesus, porque falar de Jesus todo mundo pode falar. Mas Paulo tinha convicção definida, que é a primeira característica de um pastor zeloso. Ele foi um homem que teve uma experiência, sua vida espiritual, apesar dele ser um homem religioso, zeloso com a religião dele, ele não tinha experiência com Deus. Então é a experiência dele, o encontro dele. Atos capítulo 9, versículo 15. Foi ali que começou a vida espiritual e o chamado de Paulo para o ministério. Quando ele teve uma experiência radical. Ele caiu da sua posição. Ele tornou-se cego. Um homem arrogante, um homem bravo, um homem que tinha um temperamento terrível, agora está ali no chão. Jesus colocou ele no chão, Jesus colocou ele cego. Então esse encontro radical começou a vida espiritual e o ministério de Paulo. Quando Deus mandou Ananias ter com ele, olha o que disse aqui. Ananias questionou o Senhor: Senhor, mas ele não veio aqui para prender a gente e nos matar e nos levar presos para Jerusalém? Então disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo tinha convicção definida de quem ele era. Por isso ele estava aqui falando com a igreja que ele fundou, que ele começou, que amava ele, mas eles estavam tirando esse amor da palavra, diminuindo a palavra, desconstruindo tudo que ele havia construído. Por quê? Porque as pessoas não tinham amor, as pessoas que estavam lá ministrando não tinham amor, porque não foi eles que plantaram. Tem aqueles que saem construindo e tem aqueles que saem derrubando. Então, a primeira característica de um pastor zeloso é um pastor que tem convicção definida. E Paulo tinha essa convicção porque ele teve um encontro com Jesus. Segundo, ele teve uma visão celestial. Capítulo 12, eu não vou me deter para poder terminar na hora certa. Capítulo 12, de 1 a 3, quem quiser anotar, pode anotar. Ele tiveram uma visão, ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas, e viu coisas que ele diz, não é lícito falar para o homem comum. Então essas coisas que Paulo viu, esse chamado de Paulo o tornou convicto, firme, inabalável. E é isso que nos faz ficarmos firmes, mesmo diante de adversidades. Terceiro, o que ensinava recebera diretamente do Senhor.
Está dando para você entender? Ele não pegou... inclusive um dia um pastor fez uma reunião conosco, preste bem atenção nisso. Ele falou assim, olha, eu visito as igrejas e quando eu chego lá, eu vejo que eles estão fazendo alguma coisa que está dando certo lá, no outro dia, eu já estou fazendo na minha igreja. Sabe por quê? A pessoa que não tem convicção nenhuma do que foi chamado, não tem convicção nenhuma de Jesus, não tem convicção de nada que ele ensinou, que ele recebeu. Por quê? São aqueles, é igual papagaio. Papagaio imita tudo. Então, tem muita gente que é papagaio. Fica só na imitação. Ele não tem convicção, porque não teve encontro com Jesus. Não tem convicção daquilo que ele está ensinando, porque ele fica olhando quem está fazendo sucesso. E a preocupação dele não é ensinar aquilo que ele recebeu, e sim fazer sucesso para as pessoas. Então, Paulo disse assim, lá no capítulo 11, do 13, no capítulo 11, verso 23, o que eu recebi do Senhor, isso também ensinei. 1 Coríntios 11, 23, olha o que está escrito aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo não ensinou nada daquilo que ele não tinha recebido do Senhor. Está dando para você entender? A primeira característica de um pastor zeloso é ser convicto, ter a convicção definida. Está definido. Eu recebi a palavra, eu vou pregar a palavra. Mas isso não dá, isso não chama a gente. Mas a quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Como é? Se o povo precisa de pão, eu vou dar doce? Doce é sobremesa. A sobremesa nunca é dada antes do alimento principal. Está dando para você entender? A pessoa que vive só de sobremesa vai ter dor de barriga, seu organismo não será nutrido. Então Paulo, uma vez ele escreveu, dizendo assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas por causa da posição espiritual que vocês têm, eu tenho que dar leitinho. Então, o certo é cada dia o alimento ser mais forte. Esse deveria ser a atitude de um pastor zeloso. Mas a gente está vendo o quê? Cada dia mais o evangelho está sendo enfraquecido. Os ensinamentos estão sendo tirados. Você não vê Bíblia mais. Você não vê a pessoa levar a Bíblia mais para o púlpito. Então Paulo está mexendo aqui numa ferida que está fazendo sangrar mesmo. Porque parece que Paulo está vivendo nossos dias. E ele escreveu essa carta tem quase 2000 anos. Então, o que ele ensinava é o que ele tinha recebido diretamente do Senhor. Quarto, a verdade de Cristo está em mim, 2 Coríntios 11, 10. A verdade de Cristo. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. As pessoas sobem no púlpito para enganar, para tirar tudo que a pessoa tem. Usa o termo, Deus está me mostrando que Deus está mandando dizer para você que você tem que dar isso para que Ele possa fazer aquilo para você. Isso é mentira, irmãos. Deus não barganha com ninguém. Deus não negocia com ninguém. Deus não precisa negociar. Ele é Deus. Deus não precisa massagear o ego do Daniel.
porque é eu que preciso dele, ele não precisa de mim, é eu que preciso dele. Às vezes nós usamos aquele termo, eu achei Jesus, como se Jesus tivesse perdido. Mas quem achou a gente foi Jesus, quem estava perdido era o Daniel. Então foi o Daniel que achou Jesus. Aliás, foi Jesus, já virou. Foi Jesus quem me achou. Está dando para entender? Eu achei Jesus, coisa maravilhosa. Tem pregador que parece que ele está implorando o pecador na hora do apelo. Olha, Jesus está aqui chorando, vem cá, aceita ele, cara. Irmão, Jesus não está, ele é Deus. Se ele quiser fazer esse mundo inteiro cair de joelhos, é só ele mandar assim, olha para aquela montanha lá, e a montanha de rochas derreter e virar, aquilo que é sólido virar líquido. Aí o pessoal fala, meu Deus, que Deus é esse? Foi o que ele fez no monte, lá no monte, quando Elias fez a oração, Senhor, manda fogo para que esse povo conheça quem és tu. E de repente um relâmpago estourou naquela montanha e aquele fogo lambeu a água, sumiu com pedra, sumiu com o cordeiro e o povo caiu. Só o Senhor é Deus. Deus não precisa massagear, Deus não precisa implorar para o homem aceitá-lo, ou o homem aceita, é o homem que tem que se curvar, porque um dia se curvarão todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim. Então o pastor não pode ser mentiroso. E hoje o que mais tem é mentira no púlpito. Inventa milagres. Deus não precisa de que alguém inventa milagre para ele. Deus não precisa de inventar milagre. Mas tem gente que falsifica milagres para poder trair as pessoas. Deus não precisa disso. E um dia essa pessoa vai ter que dar conta dessa mentira que ele usou em nome de Deus. Então o pastor zeloso é aquele que tem convicção definida. Segunda característica, um pastor de posição definida. E é o que tem. O Senhor está mexendo em muita ferida hoje. Posição. Deus quer que homens de Deus tenham posições. O que significa isso? Posição. É de que lado a pessoa está? É a postura de um homem ou a sua atitude como pessoa? De que lado você está? Hoje, o que mais a igreja está exigindo do seu líder é, pastor, de que lado você está? De que lado o senhor está? O senhor está do lado de cá ou do lado de lá? Porque em cima do muro ninguém pode ficar. No reino de Deus não há lugar em cima de muro. Ou o pastor está de um lado ou está de outro. Eu me lembro de uma votação que havia aqui em Juiz de Fora, que a Juiz de Fora se tornou famosa por essa decisão na Câmara Municipal, e tinha um pastor representando a sua igreja como vereador. E aí a votação era a lei rosa. O que era a lei rosa? Poder beijar um homem, beijar o outro dentro do local público, ou bares, praça, beijar na boca. Naquela época um apresentador mandou até um repórter aqui em Juiz de Fora, dizendo, acompanha lá essa votação. Aí o pastor dessa igreja, que ao invés de posicionar, ele não compareceu à Câmara nesse dia, para não ficar contra e nem a favor.
Então, é um homem que não merece a confiança da sua igreja. E falo isso com convicção. Falo isto com convicção. E não tira isso, por favor. Ele ficou em cima do muro, mas em cima do muro ninguém está. Quando ele deixa de comparecer, ele disse: eu apoio a beijação dos homossexuais nos bares, nas festas, nas ruas, nas praças. É o que Deus está falando aqui. Paulo está mostrando que ele é homem de posição. Você acha que a igreja lá, depois de ter passado por aquelas pessoas que ficaram ali substituindo Paulo e diminuindo a palavra, destruindo aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou? Você acha que se Paulo tivesse uma atitude, olha, dá apoio para o pastor aí, ele não estaria agradando grande parte das pessoas? Estaria, mas Paulo era um homem de posição, porque ele era zeloso. E graças a Deus, quando uma igreja tem um pastor zeloso, a posição de Paulo estava posta na direção de Jesus. Então o que Jesus falou, eu vou com Jesus. Essa era a posição dele. Amém? Segundo, Paulo batalhava em direção a um alvo. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Paulo batalhava em direção de um alvo. A posição definida de Paulo é: eu tenho um alvo. E o meu alvo, vamos ver qual é o alvo dele? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E qual era o alvo de Paulo? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu alvo é Jesus. A minha posição está ao lado de Jesus. A minha posição é falar de Jesus. A minha posição é seguir Jesus. Aleluia. Aleluia. Terceiro, há pastores sem posição ou posições definidas e levam o rebanho para onde? Para lugar nenhum. Não tem posição, não vai levar o rebanho para lugar nenhum. Está dando para você entender? Então, como Paulo era zeloso, ele estava levando o rebanho dele para Jesus. Por último, capítulo 11, verso 13 ao 15. Eles se transfiguram. Os infiltrados se transfiguram para passar uma imagem de zeloso. Olha o que ele diz aí. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que vive uma fraude. Não é aquilo que aparenta, não é aquilo que eles mostram que é. Eles são uma fraude, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está dando para você entender? Terceira e última característica de um pastor zeloso. Um pastor trabalhando com diligência e persistência. Diligência é a pessoa cuidadosa. Cuidadosa. Com algo ou com alguém. Cuidadoso
em executar algo. Então, Paulo era um pastor trabalhando com cuidado. A Bíblia diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. No cuidado você tem que ter fervor, você tem que ter ardor. É como se fosse uma queimação no seu estômago. Já sentiu queimação? Como se fosse uma queimação no seu estômago, um ardor, um fervor. É aquela pessoa zelosa. Paulo era um pastor trabalhando com diligência e perseverança, ou persistência, diligência, cuidado em executar algo. Persistência, perseverar, continuar com firmeza, ainda que tudo está desabando. E ele precisa fazer alguma mudança para amenizar a situação, mas ele continua firme. Não vou fazer, eu vou continuar na palavra. Está dando para você entender? Primeiro, Paulo tinha um temor. 11:3. Mas temo. Esse temor aqui é de ter medo mesmo, de ter medo. Não é aquele temor de respeito. Porque ninguém pode ter respeito com o inimigo. Inimigo, nós temos que usar a arma de combate, que é a espada do Espírito Santo, que é a arma de combate. Agora, quando ele fala aqui, eu temo, ele está falando é medo mesmo. É ali, olha o que ele diz aqui, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo sabe o estrago que faz um falso profeta no reino de Deus. Ele sabe o estrago que faz. Ele se queixou do Alexandre Latoeiro, que fez muito mal para ele, era obreiro dele e tentou destruí-lo. Aí ele escreve para Timóteo: Timóteo, cuidado com Alexandre Latoeiro, porque ele me fez muito mal, tenha cuidado com ele. Então Paulo era um homem preocupado, ele tinha uma preocupação com a obra de Deus. Por quê? Porque ele sabe quando o inimigo entra num determinado lugar, ele faz um estrago. Paulo tinha uma expectativa ou perspectiva, que é uma sensação de emoção, de esperança, emoção, sentimento. Então ele tinha um ardor por fazer as coisas de Deus com zelo. Paulo tinha o temor dos inimigos que haviam infiltrado na igreja, a preocupação, o medo dele, o estrago que ele iria fazer. Se der tempo, vou passar coisa para vocês aqui, importante. Quando a igreja começou lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, ela começou com um grande avivamento. O Espírito Santo desceu lá naquele cenáculo e ali a igreja começou poderosa, ganhando almas. 2 pregações de Pedro, 8.000 se renderam a Jesus. E a igreja só foi crescendo. Então, aí Satanás falou: nós temos que barrar isso aí. A primeiro ataque de Satanás começou a perseguição. Começou a perseguir os cristãos. E aí caímos naquele ensino de Jesus, que o reino de Deus é como uma mulher que pega uma medida de farinha, põe em fermento e vai batendo, e depois deixa descansar, a farinha dobra de tamanho. Então, quanto mais sova, quanto mais bate, mais cresce. Jesus falou: o reino de Deus é como uma mulher que pegou a medida de farinha e ela cresceu, e tomou toda a farinha. Então ele falou assim: olha, quanto mais bate no servo de Deus, quanto mais persegue a igreja, mais cresce. Então foi a época que a igreja cresceu mais
foi no período da perseguição. Até gente lá que trabalhava no palácio dos imperadores tinham se convertido a Jesus. Paulo levou o evangelho lá para Roma. Então muitos romanos que trabalhavam no império, eles tinham convertido a Jesus. Então Satanás falou: olha, nós demos um tiro no pé. Não adianta perseguir esse povo, que quanto mais persegue, mais eles crescem. Então Satanás usou um imperador chamado Ambrósio. Deixa eu ver se está anotadinho aqui o nome do... Aliás, Ambrósio não, Teodósio. No ano 380 da era cristã. Sabe o que ele fez? Não adianta perseguir. Então vamos fazer o seguinte: vamos tornar todos os romanos cidadão cristão. E vamos colocar o cristianismo como religião oficial de Roma. Aí Satanás acertou. Aí o que aconteceu? As igrejas cristãs foram recebendo imagem dos deuses pagãos de Roma, e foram enchendo as igrejas de imagem. Aí aquele cristão, glória, cala a boca aí. Aí matou a igreja. E sabe quanto tempo ela ficou? 1000 anos, mais de 1000 anos calada. Quantas pessoas que morreram sem Jesus nessa época? Aí Deus olhou, falou, olha, não pode continuar assim. Aí Deus pega alguém lá do meio, chamado Martinho Lutero, no ano 1517, e ele coloca 95 teses que a igreja havia desviado do Senhor, porque eles vendiam perdão, eles vendiam pouco tempo no purgatório. Se você pagar X, você vai ficar pouco tempo no purgatório. E aí ele pregou essas 95 teses na porta da igreja. Aí Martinho Lutero começou a ser perseguido. Aí a Alemanha tomou uma decisão: aqui dentro da Alemanha nenhum advogado vai defender Martinho Lutero. E aí começou a perseguição, e aproveitaram essa perseguição, perseguiram também outros cristãos que haviam saído, e aí foi fundada a igreja luterana. E dali para frente, de 1500 para frente, começou os avivamentos. Deus começou a derramar o seu Espírito. E o Espírito Santo foi derramado na Inglaterra e começou a se espalhar pela Europa, Estados Unidos, para as Américas. E em 1538, Deus levanta John Wesley e começa um avivamento. John Wesley, ele orava de 4 a 6 horas por dia. Deus levantou um homem que tinha uma visão, que recebeu um chamado de Deus, e ele orava de 4 a 6 horas por dia. E Deus avivou a sua vida, e ele começou a espalhar o evangelho para toda a Europa, para a Ásia, para a África, para as Américas. E com pouco tempo, Satanás planejou: eu tenho que apagar esse fervor. Hoje, eu falo para vocês uma coisa: ele fundou o metodismo no mundo. Naquela época, a Índia estava sob domínio inglês. E tinha um homem que estudou para ser advogado, chamado Mahatma Gandhi. E ele, quando ele foi fazer a sua primeira defesa em público, no fórum, quando ele der a palavra, doutor Mahatma Gandhi, pode fazer a sua defesa, ele não conseguiu abrir a boca. Ele ficou paralisado. E aí ele saiu com vergonha do tribunal. Ele falou: eu não sirvo para ser advogado.
Aí ele falou, eu quero ver o que eu preciso fazer. Aí entra nas igrejas que haviam sido abertas na época de John Wesley. Mas chega na igreja, o avivamento que começou com John Wesley havia sido apagado. Aí ele entra, não encontra Deus. Ele encontra uma igreja tradicional, que não dá um glória, que não dá um aleluia, que não vibra com a presença de Deus. Ele chegou lá, era um ambiente de cemitério. Alguém falava alguma coisa, ele, amém, olhando para outro lugar. Aí ele falou, isso aqui não é meu lugar. E começou. Aí ele foi o homem que influenciou o hinduísmo lá na Índia. E ele se tornou um político e líder espiritual de toda a Índia. Então foi influência de Mahatma Gandhi, que hoje a Índia está mergulhada com mais de 300 milhões de Deus. Por quê? Porque a igreja falhou. A Índia hoje tem quase 1,5 bilhão de pessoas, quase 1,5 bilhão, maior do que a China. 80% são hindus. Graças ao descuido da igreja, que deixou apagar a chama do Espírito que Deus levantou com John Wesley. Hoje a Europa está apagada. Hoje a América está apagada. Igrejas na América, igrejas na Europa viraram inferninhos, viraram boates. Muitas delas já viraram mesquita dos muçulmanos, porque deixaram apagar a chama do avivamento. A África hoje está confusa. Aí Satanás conseguiu apagar a chama do avivamento. Satanás conseguiu apagar. Mas naquela época de John Wesley, se espalhou e o evangelho chega até o Brasil. Há mais de 100 anos, 200 anos atrás, o evangelho chega no Brasil e o evangelho começa a se expandir. Mas hoje, as Américas, América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, América Central, América do Norte, tudo apagado. Eu pergunto para você, qual é o pastor evangelista americano que mandou muita gente para a África e sacudiu a África com milhões de pessoas ouvindo o evangelho, sendo curado, sendo abençoado, libertado? Qual é o pastor que está em evidência hoje, levando as mensagens para a África ou outros países? Não tem ninguém. Jimmy Swaggart é o último que está aí ainda vivo, mas não consegue mais viajar pela sua idade, tem mais de 90 anos. Acabou. Aí a gente vem para o Brasil, Satanás, o que ele faz? Eu vou tirar os pastores do púlpito da igreja e vou torná-los políticos. Políticos. Aí uma pessoa começa e de repente ele põe a igreja tudo em votação para ele ser político. Então ele fica transitando entre púlpito e câmeras federais, estaduais e municipais. Então a igreja que esses políticos estão, que eram pastores chamados por Deus, deixaram a maior missão de ser o representante, de ser embaixador, para ser político. E hoje as igrejas que têm essas pessoas, elas não vivem mais o evangelho, porque de 2 em 2 anos eles têm que fazer política dentro da igreja. Eles gastam milhões
com política, mas não gasta um centavo com evangelização. Satanás acertou novamente. As igrejas estão todas apagadas. Aí você pega, aí fala assim, a meta deles, o alvo deles é falar: olha, a igreja precisa de um representante lá. A igreja não precisa de representante não, irmão. A igreja já tem um representante aqui na terra, que é o Espírito Santo. A igreja não precisa de político não. Ela pode usar alguém que nem político é, nem doutor é. Ele pode usar uma pessoa que não tem nada, conhecimento nenhum, analfabeta. Ele pode usar porque ele é Deus. Ele pode usar uma mula. Ele pode usar um cabrito. Ele pode usar um corvo. A igreja tem o seu representante, o Espírito Santo. Jesus falou: eu vou e vou voltar na pessoa do Espírito Santo, que vai guiar vocês, que vai fortalecer vocês, que vai honrar vocês, que vai consolar vocês. Não deixe o Espírito Santo sair. Esse é o nosso representante. Aí você pega, se você pegar aleatoriamente, como eu fiz um dia, vou colocar o nome desse deputado, que é presidente dessa denominação, vou colocar o nome dele aqui aleatoriamente. Aí apareceu lá, no Jus Brasil, 329 processos. 329 processos. Eu pergunto para você, como essa igreja terá autoridade se ela está em pecado? Davi falou assim: olha, enquanto eu me calei, o pecado corroía os meus ossos, e eu gemia dia e noite. Então como é que uma igreja... A igreja hoje está gemendo, a igreja hoje está corroída. Então, para poder disfarçar, eles põem festa dentro da igreja. Está chegando aí a festa das nações não, a festa das colheitas. Essa nada mais é do que festa de São João, festa junina. Muitas igrejas vão colocar barraca, vendendo salgado, quentão, até quentão aí, paçoquinha, pipoquinha, joga, vem aqui, compra aqui as suas argolas e ganha esse presente. Eu não duvido nada que vai ter lá no meio daquelas de jogar argola uma garrafa de 51. Não duvido nada. Não tem que tirar isso não. Hoje nós estamos aprendendo com Paulo, pastor zeloso. E Paulo está mexendo em feridas. Paulo pegou assim, olha, como se fosse uma chave de fenda, e está lá cutucando na ferida para tirar o pus, para tirar a célula morta. Porque nós vamos ter que dar conta do nosso trabalho. Então, Satanás acertou quando tirou os pastores do púlpito e levou eles para a política. Ele acertou, porque é só escândalo, só corrupção. Quem mistura com porco, farelo come. Então, irmãos, eu faço um apelo a vocês: guarde, se um dia eu virar político, não fica ninguém, todo mundo, me deixa sozinho. Mas graças a Deus, eu estou firme no alvo que Deus me colocou. Só se eu estiver doido. Só se eu estiver doido. Só se eu não estiver bom da cabeça. Então, irmãos, olha, grave bem isso. Coitado desse rebanho que estão sob domínio de políticos pastores. É político pastores. Porque aquele que é pastor chamado, ele não aceita, ele tem posição. Então, pastor zeloso. Esse é o assunto. E eu paro por aqui. Termino dizendo. Eu vou terminar concluindo. Paulo tinha uma
perspectiva do dia glorioso do Senhor. 1 Tessalonicenses 16 a 18. O que é uma perspectiva? Uma sensação esperançosa, emoção, sentimento de emoção. Será que falar da vinda de Jesus e nosso encontro com Ele nos emociona? Emociona pastor? Ou o pastor já diminuiu o seu ministério, tirando o arrebatamento das suas mensagens? Porque o ministério que vai... Quando o pessoal entra na política, o ministério dele vai diminuindo, aí ele vai tirando santidade, ele vai tirando arrebatamento, ele vai tirando batismo com o Espírito Santo, vai tirando... O ministério dele vai diminuindo. E aí, para manter o povo, aí tem que entupir as pessoas de festa. Tem que escurecer a igreja, colocar luzes piscando, colocar sinuca na igreja, atrair as pessoas. Por quê? Porque o ministério dele diminuiu, porque ele só fala de política, e a política sempre começa 2 anos antes. Quem vai candidatar a político agora já estão fazendo a política para 2026, nós estamos em 2025, já estão trabalhando para os políticos que vai se eleger em 26. Então é 2 anos antes. Então essa igreja nunca tem uma palavra de alimento, porque é só política. E Satanás acertou em cheio. Então, pastores que estão aqui, não deixe de ser zeloso, não deixe de ser cuidadoso com as coisas de Deus. O trabalho da santificação era a sua preocupação. A santificação já foi tirada também dos púlpitos, porque quando uma pessoa envolve com política, o ministério dele vai diminuindo. Então ele tira santidade, ele tira perseverança, ele tira salvação, ele tira tudo que é bíblico, ele vai tirando. Aí só fica política, todo ano. Você nunca viu uma pessoa sendo colocada na rua para evangelizar. Eles não colocam, mas colocam para fazer propaganda para os seus políticos. E a pessoa tem que ir. Se não ir, ele é tirado, ameaçado. O pastor que não falar bem dos seus políticos da igreja, ele é arrancado de lá. Então ele faz por medo. Está dando para entender? Agora, se o pastor tem posição, ele fala: não, vocês podem me tirar daqui. Vocês podem me tirar, mas eu não vou falar disso aí, não. Deu para entender, irmãos? Pastor zeloso, eu encerro. Não vou nem comentar. Paulo não tinha os recursos que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Computador. Temos avião. Temos, o que eu digo, tem avião. Quem quiser viajar para fazer evangelização. Tem navios poderosos. Antigamente Paulo tinha que viajar com navio à vela. Barco à vela. Hoje nós temos papel, você vai lá no mercado, compra lá 500 folhas de papel, você pode escrever, rasgar, jogar fora, desenhar, dar para criança. E Paulo não tinha isso, era pergaminho. Era pergaminhos e papiros. Papiros era feito de água marinha, de uma planta de água marinha. Era feito de uma planta. E pergaminhos era feito de pele de animais. Então ele escrevia em coisa pesada. Paulo não tinha isso. Paulo não tinha essas coisas. Mas uma coisa ele fez. Mas aquela igreja foi preparada. Ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas a igreja foi preparada. Amém, irmãos? Eu tive que correr por causa do horário. Que Deus abençoe. Pastores, parabéns. Não saia da palavra. Como diz Deus para Josué: não desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sei que isso não vai agradar, como Paulo, quando tomou essa decisão lá na igreja de Corinto, ele não agradou as pessoas. Ele não agradou tomar uma posição, jogar para fora todos os hereges. Deu para entender? Era esse o temor, o medo de Paulo. Quando Satanás conseguisse acertar o alvo. E hoje no Brasil, a gente está vendo uma série de escândalos. A igreja hoje não tem força no Brasil. Aí Deus, sabe o que Deus está fazendo? Mandando abrir portas. Tudo quanto é lugar. Eu fui pregar num dia desse
lá em Carlos Alves. Foi eu, a Thalita, a Eloá. A igreja lá tem 6 bancos de um lado e 6 bancos do outro, de madeira. Uma igrejinha pequenininha, mas que coisa boa, o fervor, né, Thalita? A Eloá falou assim: vô, eu gostei muito daquela igreja. Então Deus está fazendo assim, Deus está levantando aquilo que eles estão tentando humilhar. Deus está levantando aquela portinha lá, fica lá um homem sentado, como eu vi aqui muitas vezes, é tão pequenininho que ele era um banco só que ele tinha lá, era um pastor idoso, ele sentava lá e ficava lá esperando as ovelhas, e não vinha nenhuma, foi indo até ele desistir. Mas ele não abriu mão daquilo que ele foi para ensinar, ele não inventou nada para trazer pessoas, que nós poderíamos encher disso aqui, falar: olha, eu consagrei no monte um vidro de óleo e deixei ele enterrado lá 7 dias, e colocamos a mão, colocamos o pé, deitamos em cima, rolamos em cima, está cheio do poder esse óleo. Dia tal eu vou distribuir aqui um pequeno frasco para cada um, para você ungir sua casa, e nenhum demônio vai chegar lá. Mas lota aqui para poder buscar óleo. Mas eu estou fazendo o quê? Eu sou um mentiroso, a verdade de Deus não há em mim. Deu para entender? Aquele homem fechou a igreja para não deixar se contaminar. Que Deus nos ajude. Pastores, continuem assim, na palavra. Não precisamos inventar nada. Não precisamos ser políticos, e não deixe político, pastor político, ou seja, aquele pastor que tem uma igreja e deixar a igreja para ser político e transitar entre púlpito e câmaras. Não deixe. Se amanhã vocês forem titulares, porque a mesma responsabilidade que nós temos como titular, vocês têm como auxiliar, como ajudante, porque foi Deus, foi Jesus que deu o ministério para vocês, não foi o pastor não. Ele deu uns para apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, missionários, profetas. Então foi Deus que te deu essa incumbência para nós juntos fazermos o quê? Edificar o corpo de Cristo. Amém? Então não precisamos inventar milagre, não precisamos inventar nada, é só palavra. O povo precisa de pão, e aqui está o pão da vida. A minha palavra é espírito e vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Fiquemos em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração junto com vocês para que o nosso guia... Quem é o nosso guia? Jesus. Mas ele deixou quem agora no lugar dele aqui, preparando a igreja? Ele vos guiará em toda verdade. Então nós não precisamos de representante nenhum. Deu para entender? Nosso representante, nós temos um advogado. Quem é esse advogado? Jesus, perante o Pai, que é juiz. Mas agora nós temos um guia, que é o Espírito Santo. Então não precisamos de representante nenhum. Nosso representante, quem representa, ele falou assim: ó, não se preocupe quando vocês forem levados diante de autoridade. O Espírito Santo fará lembrar de tudo e colocará a palavra na boca de vocês. Amém? Está dando para entender? Amém? Você vai pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Faça essa oração agora. Eu quero ser cheio. Me encha do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensinou para que sejamos zelosos. Senhor, abra as comportas dos céus nesta manhã e derrame o Teu Espírito Santo sobre nós.
Ó Pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação de mudanças, abre as comportas dos céus agora e derrame o Espírito Santo sobre nós. Abençoe os pastores da nossa congregação, abençoe os pastores sinceros que estão pregando a verdade, pastores que possam, Senhor, ser honrados, porque são homens de Deus temente a Ti. Pai Santo, derrama o Teu Espírito e encha esses pastores com a Tua graça.